Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e na aula de hoje a gente vai estudar a superposição de movimentos que resultam em um movimento curvilíneo, mais especificamente uma curva que a gente conhece como parábola. A gente chama de superposição de movimentos porque, na verdade, a gente estuda eles como movimentos independentes, mas que, somados, resultam em um movimento curvo, ou um movimento parabólico. Então, vamos lá? A gente viu na primeira aula os movimentos retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado. Quando a gente tem a superposição de dois movimentos retilíneos uniformes, dois MRUs, a gente tem um movimento resultante que também vai ser um MRU. Entretanto, quando a gente tem a superposição de um MRU com um MRUV, a gente pode ou ter um movimento em linha reta ou um movimento em curva. Porém, devido à aceleração do MRUV, esse movimento resultante ele vai ser sempre acelerado. Então, para começar o nosso estudo dessa superposição de movimentos, a gente vai ver um vídeo de um experimento que a gente chama de carrinho lançador. Vocês vão ver nesse experimento que a gente tem a superposição de dois movimentos, um que acontece na horizontal e outro que acontece na vertical. Eu vou ressaltar aqui algumas coisas que eu queria que vocês prestassem atenção enquanto vocês veem o vídeo. Primeiro, que tipos de movimentos a gente tem acontecendo no vídeo? A gente tem MRU, tem MRUV ou algum outro? Em que direção esses movimentos acontecem? É na horizontal, na vertical? E como que acontece o movimento resultante? Ele é retilíneo, ele é curvo, ele descreve que tipo de movimento? O lançador tem uma caixinha na parte superior revestida por espuma, que serve para amortecer a queda da bolinha. O disparo da bolinha se dá a partir de um acionador magnético. Quando o carrinho está parado, a bolinha, após o lançamento vertical, sobe, desce e cai de volta dentro da caixinha. Então, rapidamente, uma análise qualitativa de o que vocês puderam ver no vídeo e que a gente vai trabalhar mais detalhadamente à frente é o seguinte: que tipo de movimento a gente tem ali na bolinha nesse vídeo com o carrinho? Bom, em primeiro lugar, a gente tem na horizontal um MRU, já que não há nenhuma aceleração nessa direção. Em compensação, na vertical, a gente tem um MRUV, porque na vertical a gente tem sempre a aceleração da gravidade atuando. Então a gente tem esses dois tipos de movimento, o MRU na horizontal e o MRUV na vertical. Isso já responde a nossa segunda pergunta, né? Em que direção esses movimentos ocorrem? Eles ocorrem nos dois, tanto na horizontal quanto na vertical. E a superposição desses dois movimentos resulta em um movimento curvilíneo, como vocês devem ter visto. A bolinha ela sai do carrinho, descreve uma curva e volta a cair dentro do carrinho no caso em que o carrinho está com velocidade constante e fora do carrinho quando ele está acelerado.
Um outro experimento em que a gente também pode ver a superposição de movimentos é o lançador de bolinhas. Bom, então eu trouxe aqui para vocês uma representação de como é a montagem desse experimento, em que aparece o lançador e as duas bolinhas. Uma bolinha que vai ser lançada horizontalmente vai descrever um movimento curvilíneo. A outra bolinha, ela vai apenas sofrer a queda livre, então ela vai descrever um movimento apenas na vertical. Nessa segunda imagem, a gente pode ver uma superposição de fotos, ou seja, várias fotos que foram tiradas com intervalos de tempo sucessivos iguais entre elas. E assim a gente consegue ter uma noção melhor de como acontece o movimento das duas bolinhas. Vocês podem ver, representado ali pelo número 1, a bolinha que foi lançada horizontalmente. Já pelo número 2, a bolinha que sofreu a queda livre. Reparem que na primeira figura é identificado para nós que a bolinha que é lançada horizontalmente sai do lançador com velocidade v0. Esse v0 é uma velocidade inicial, mas que, por não haver aceleração na horizontal, se mantém constante durante todo o movimento da bolinha. Já a bolinha 2, que cai na vertical, tem uma velocidade que depende do g, ou seja, a aceleração da gravidade, e do t, do tempo que vai passando conforme ela vai caindo. Isso significa que a velocidade da bolinha 2, na vertical, varia conforme o tempo vai passando. Isso nos mostra que a velocidade, conforme o tempo vai passando, vai aumentando na direção vertical. Isso indica um movimento retilíneo uniformemente variado, um MRUV, diferente do horizontal, em que nós temos um MRU. É interessante perceber na segunda imagem que há uma grade para que a gente possa se orientar com relação às distâncias entre as bolinhas. Como a gente pode perceber na bolinha 1, as distâncias horizontais de um A para um B, de um B para um C para um D e assim sucessivamente, é sempre a mesma. Isso também nos mostra que no horizontal nós temos um MRU, já que, em tempos iguais, a bolinha está percorrendo, na horizontal, distâncias iguais. Já se olharmos para a bolinha 2, conforme nós vamos indo de 2A para 2B, 2B para 2C, 2C para 2D e assim sucessivamente, a distância de uma para outra vai aumentando, nos indicando mais uma vez que na vertical nós temos um MRUV, já que a distância percorrida entre cada uma dessas fotos é maior quanto mais tempo for passando, indicando um aumento da velocidade. Mais uma coisa que eu queria que vocês percebessem é que, mesmo a bolinha 2 descrevendo apenas um movimento vertical e a bolinha 1 descrevendo um movimento curvilíneo, que é uma superposição de um movimento na horizontal junto com um movimento na vertical, o movimento na vertical das duas bolinhas se dá da mesma forma. Nós podemos perceber que a bolinha na foto 2A e na 1A, elas estão à mesma altura, assim como a segunda bolinha na posição B e a primeira bolinha na posição B. As duas bolinhas na posição C também estão à mesma altura, e assim sucessivamente. Isso significa que mesmo que a bolinha 1 esteja descrevendo um movimento curvilíneo, enquanto a bolinha 2 está descrevendo apenas um movimento retilíneo na vertical, elas são influenciadas pela gravidade da mesma forma, descrevendo na vertical o mesmo movimento. Vamos agora para uma análise mais quantitativa.
levando em consideração aquelas equações que vocês viram na aula 1. Nós precisamos partir de uma informação inicial. Essa informação é de que a velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Lembrem que a velocidade inicial é a velocidade com que a bolinha 1 é lançada horizontalmente. Então, relembrando algumas coisas que nós vimos na aula passada, vamos começar pelo movimento retilíneo uniforme, que acontece na direção horizontal. Vocês devem ter visto, devem lembrar, que existe uma equação para a posição no movimento retilíneo uniforme, que depende da velocidade e do tempo. Aqui não aparece o termo de posição inicial, já que nós definimos que a nossa posição inicial é 0. Como a informação que nos é dada é de que a velocidade inicial da bolinha é 10 metros por segundo, e essa é a velocidade do lançamento da bolinha na horizontal, nós podemos substituir v nessa equação por 10. E aí chegamos na equação de que x, ou seja, a posição na horizontal da bolinha, é 10 vezes t, que é o tempo que transcorre depois do lançamento. Agora, relembrando uma equação para o MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variado que acontece na vertical devido à aceleração da gravidade, lembrem que nós temos uma equação também para a posição de MRUV, e que eu coloquei aqui em vez de x, coloquei y, já que nós vamos considerar que o y é a posição na vertical. Também estamos levando em conta que a velocidade inicial na vertical é 0, já que a velocidade inicial é apenas na direção horizontal. E então nós chegamos nessa equação, que a posição da bolinha na vertical, ou seja, o y, é 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Entretanto, essa aceleração não é qualquer aceleração, é a aceleração da gravidade. Então nós podemos substituir o a pelo g. Em geral, nós aproximamos g para 10 metros por segundo ao quadrado, então podemos substituir na equação o g por 10, e aí, simplificando essa equação, 10 dividido por 2, chegamos que y, a posição na vertical da bolinha, é 5 vezes t ao quadrado. A partir dessas duas equações para a posição da bolinha, tanto na direção horizontal, que a gente representa por x, quanto na direção vertical, que a gente representa por y, nós podemos calcular a posição da bolinha em qualquer instante de tempo. Então, montando essa tabelinha aqui do lado, nós temos que, no instante t igual a 1, quando substituímos na equação para o x, nós apenas multiplicamos por 10. Então, 10 vezes 1, 10. Mesma coisa para os outros instantes de tempo. Quando t é igual a 2, substituímos na equação, multiplicamos por 10 e chegamos em 20. E no tempo igual a 3, substituímos na equação, multiplicamos por 10, chegamos em 30 metros. Podemos ver então que na direção horizontal, representada pela letra x, nós temos um movimento retilíneo uniforme, já que, conforme vai passando o tempo, as distâncias percorridas são sempre as mesmas. Podemos fazer a mesma coisa agora na direção vertical, representada pela letra y. Então, instante de tempo igual a 1, substituímos na equação, elevamos ao quadrado e multiplicamos por 5. Chegamos então que a posição na vertical, depois de passado 1 segundo, é 5 metros. Mesma coisa para o tempo 2, substituímos na equação, elevamos ao quadrado, chegamos em 4, multiplicamos por 5, posição no tempo 2 é 20 metros. No tempo 3, substituímos na equação, elevamos ao quadrado, temos 9, multiplicado por 5, temos 45. E aqui podemos então ver que temos um MRUV na direção vertical, já que conforme vai passando o tempo, as distâncias percorridas são cada vez maiores, nos indicando um aumento da velocidade, ou seja, um movimento acelerado. A mesma análise que fizemos para a posição, também podemos fazer para a velocidade. Então vamos lembrar que na horizontal nós temos um MRU, porém o MRU já quer dizer que a velocidade é sempre a mesma, um movimento retilíneo uniforme. Então a velocidade na direção x é constante. Como nós temos a velocidade inicial igual a 10 metros por segundo, isso significa que a nossa velocidade na direção horizontal, ou seja, nossa velocidade x, vai ser sempre 10 metros por segundo.
Já na direção vertical, como nós temos um MRUV, nós temos uma velocidade que depende do tempo, que vai variando conforme o tempo vai passando. Então, nós temos essa equação aqui, que depende de g e de t. Lembrando que o termo de velocidade inicial não aparece aqui, já que a nossa velocidade inicial em y é 0. Substituindo g por 10, nós chegamos nessa equação, vy igual a 10 vezes t. Então, agora, nós temos as duas componentes da velocidade da bolinha, tanto na direção x, vx igual a 10 metros por segundo, e a velocidade em y, 10 vezes t. Então, a velocidade x é um valor fixo, a velocidade y é uma equação que depende do tempo. Entretanto, essas são as duas componentes, na horizontal e na vertical. Nenhuma delas é a velocidade real da bolinha. Por quê? Olhem aqui no desenho. A velocidade y está aqui representado por esse vetor vermelho. É a velocidade na direção vertical. A velocidade x é a velocidade na horizontal. Está aqui representado por esse vetor azul. E a velocidade real da bolinha é esse vetor em verde. Ele é a soma vetorial dos dois vetores vermelho e azul. Como a gente descobre, então, qual é o valor desse vetor verde? O valor da velocidade real da bolinha. Se vocês prestarem atenção, basta apenas deslocarmos ou o vetor vermelho para o lado direito ou o vetor azul lá para baixo, nós acabamos formando um triângulo que nós chamamos de retângulo. E aí, as componentes da velocidade na vertical e na horizontal são os lados do triângulo retângulo que nós chamamos de catetos. E o vetor verde, que é a velocidade real da bolinha, nós chamamos de hipotenusa. E vocês lembram como nós calculamos a hipotenusa a partir dos catetos? Nós podemos fazer isso usando o teorema de Pitágoras, que está representado nessa equação. A hipotenusa, que é o nosso v, é sempre a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Os nossos catetos são as componentes horizontal, que é o Vx, e a componente vertical, que é o Vy. Então, assim como nós montamos uma tabelinha de posições conforme o tempo foi passando, nós podemos montar uma tabela de velocidade também. Vocês podem ver aqui que a velocidade em x, ela não é uma equação, ela é um valor fixo, ela não muda conforme o tempo vai passando. Então, tanto para o tempo 1, quanto para o tempo 2 e quanto para o tempo 3, a velocidade em x é sempre 10 metros por segundo. Já a velocidade de y é uma equação que depende do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, a velocidade y vai mudando. Então, no tempo 1, nós substituímos na equação t valendo 1, multiplicamos por 10, chegamos em velocidade y igual a 10 metros por segundo. Mesma coisa para o tempo 2, substituímos na equação, multiplicamos por 10 e chegamos em 20 metros por segundo. Para o tempo 3, mesma coisa, substituímos na equação, multiplicamos por 10 e chegamos na velocidade y igual a 30 metros por segundo. E agora, tendo os valores para Vx e para Vy no tempo 1, 2 e 3, nós podemos substituir esses valores na equação para a velocidade real da bolinha. Essa conta é um pouquinho mais difícil de fazer, mas é só substituir o Vx e o Vy para cada t, e nós chegamos que no tempo igual a 1, a velocidade da bolinha é 14,14 metros por segundo. No tempo 2, chegamos em 22,36 metros por segundo e no tempo 3, 31,62 metros por segundo. Vocês podem perceber que a velocidade está aumentando. Isso significa que o movimento da bolinha é um movimento acelerado, justamente porque ela está sofrendo a ação da gravidade. Agora eu queria fazer uma pergunta mais conceitual para vocês, que é: vamos supor que a bolinha caia por muito tempo. O vetor velocidade, esse vetor verde, V, ele poderia chegar a apontar na direção vertical, ou seja, apontar na direção do vetor vermelho? A resposta é não, não poderia.
Porque por mais que o vetor vermelho esteja crescendo conforme o tempo vai passando e, portanto, o vetor verde vai ter cada vez mais uma contribuição do vermelho em detrimento do vetor azul, sempre vai haver essa componente horizontal da velocidade, que vale 10 metros por segundo. Então, por mais que a velocidade na vertical esteja cada vez crescendo mais e seja mais importante no movimento, a componente horizontal da velocidade nunca vai deixar de existir. Então, não, o vetor velocidade, o vetor representado no desenho pela seta verde, nunca vai chegar a apontar na direção vertical. Uma última análise que a gente pode fazer sobre esse movimento da bolinha é a equação que descreve a sua trajetória, ou seja, a equação matemática que nos mostra exatamente como é essa curva que a bolinha está descrevendo. Nós podemos chegar nessa equação partindo das duas equações para as posições da bolinha, tanto na direção horizontal, que nós representamos por x, quanto na direção vertical, que nós representamos por y. Para isso, nós vamos primeiro isolar o t na equação da posição x. Para isso, é só passar o v0 dividindo. Depois, nós vamos pegar essa expressão por tempo e colocar dentro da equação para a posição y, ou seja, a posição vertical. Então, nós substituímos o t por x sobre v0 e chegamos em y igual 1 meio de g multiplicado por x sobre v0 ao quadrado. No nosso caso, lembrem que g vale 10 e v0 também vale 10. Então, nós podemos simplificar esses 10, nós temos um 10 em cima e 2 embaixo, porque nós temos esse quadrado aqui em cima. Então, nós ficamos com 1 meio multiplicado por x ao quadrado dividido por 10. Nós podemos multiplicar o 1 meio pelo 1 sobre 10 e chegamos na equação final, que nos descreve a trajetória da bolinha, que é y igual a 1 sobre 20 multiplicado por x ao quadrado. Essa equação é interessante para nos mostrar, de fato, que a trajetória que a bolinha descreve é a curva de uma parábola, porque nós temos uma equação que depende de x ao quadrado. Agora nós vamos dar um passo a mais no entendimento que nós temos sobre o movimento dos corpos quando ocorre uma superposição de movimentos. Até agora nós estudamos o que nós chamamos de lançamento horizontal, ou seja, quando um objeto, no nosso caso era uma bolinha, é lançada exatamente na direção horizontal, mas acaba então caindo devido à ação da gravidade. O que nós vamos estudar agora é o que chamamos de lançamento oblíquo, ou seja, quando um objeto, pode ser uma bolinha ou às vezes vocês vão ver chamarem de projétil, é lançado com um determinado ângulo em relação à horizontal, ou seja, ele não é mais lançado paralelamente à horizontal, mas sim com um determinado ângulo. O que acontece, então? Qual é a diferença? Aqui nós temos a representação de o que é um lançamento oblíquo. Vocês estão vendo que nós temos um v0, ou seja, uma velocidade inicial, que está aqui representado por esse vetor verde. Vocês percebem que agora ele não é mais nem na direção horizontal, nem na direção vertical. Ele é inclinado, com um determinado ângulo θ. Essa velocidade inicial, ela tem duas componentes. Uma componente horizontal, representado por esse vetor azul, que nós vamos chamar de v0x, ou apenas vx, pois como já vimos, na horizontal os movimentos são retilíneos uniformes, já que não há aceleração. E a outra componente é esse vetor vermelho, que vamos chamar de v0y, ou seja, a velocidade inicial na direção y, na direção vertical. Bom, eu trouxe para vocês esse recorte com os vetores aqui destacados, o vetor velocidade inicial e as componentes em x e em y, porque anteriormente nós vimos como calcular o vetor velocidade a partir de suas componentes. A gente viu que a gente precisava usar Pitágoras para isso. Mas como a gente faz o contrário? Ou seja, tendo o vetor velocidade inicial, como nós descobrimos as componentes em x e em y? Bom, para isso nós precisamos lembrar de algumas relações trigonométricas. Nós vimos que as componentes vertical e horizontal representam catetos de um triângulo retângulo.
enquanto que o vetor velocidade, o vetor verde, representa a hipotenusa de um triângulo retângulo. Vocês lembram de algumas relações trigonométricas que nós chamamos de seno e de cosseno? Elas vão ser muito importantes para o nosso estudo a partir de agora. Lembrem que a definição de seno de um ângulo é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E a definição do cosseno de um ângulo é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, para esse nosso desenho aqui, nós podemos ver que o cateto oposto ao ângulo θ é o vetor vermelho, ou seja, o V0y. Basta transladar esse vetor vermelho para o lado direito, que nós fechamos o triângulo e conseguimos enxergar mais facilmente que ele é o cateto oposto. E a hipotenusa é o vetor verde, ou seja, o vetor velocidade inicial. Já o nosso cateto adjacente, que é o cateto que fica ao lado do ângulo, é o vetor azul, ou seja, o V0x. E, novamente, a hipotenusa é o vetor inicial da velocidade, V0. Dessa forma, para descobrir a componente inicial da velocidade em y e em x, basta passarmos o V0 multiplicando por outro lado nessas duas equações. E chegamos então que V0y, ou seja, a componente inicial da velocidade na direção y, é V0 vezes o seno do ângulo, enquanto que a componente horizontal da velocidade inicial é V0 vezes o cosseno desse mesmo ângulo. Sabendo agora como calcular a componente da velocidade na direção horizontal e na direção vertical, nós podemos calcular algumas outras coisas para o lançamento oblíquo. A primeira delas é o alcance. Em primeiro lugar, a definição de alcance é a distância horizontal que a bolinha percorre após o lançamento. Ou seja, qual é a distância que a bolinha chega a partir do ponto de lançamento. Para calcular isso, nós vamos lembrar que na horizontal nós temos um MRU e na vertical nós temos um MRUV, já que nós temos a ação da aceleração da gravidade atuando na bolinha. Nós também devemos perceber que, no ponto de altura máxima, a velocidade vertical da bolinha vale 0. Por quê? Porque a bolinha começou com uma velocidade inicial na direção vertical, apontando para cima, que foi diminuindo conforme a gravidade puxava a bolinha de volta para baixo, até um momento em que ela se anula e aí ela começa a regressar de volta ao chão. E por último, mais uma coisa que devemos considerar para o cálculo do alcance é que chamaremos de t o tempo necessário para a bolinha chegar até a altura máxima. Sendo assim, o tempo que a gente vai precisar usar para calcular o alcance é o dobro desse tempo, o dobro do tempo para chegar na altura máxima. Então vamos lá. Vamos considerar o movimento na vertical apenas. Esse movimento, como já vimos, é um MRUV, já que temos a ação da gravidade nesse movimento. Então, a equação para velocidade no MRUV é V, que é a velocidade em determinado instante de tempo, igual a V0, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo. Reparem que aqui nós precisamos colocar o termo de velocidade inicial, diferente do lançamento horizontal, já que sim temos uma componente vertical de velocidade inicial. Deixando mais explícito alguns termos para o nosso caso específico aqui do lançamento oblíquo, a velocidade que queremos é uma velocidade na vertical, por isso chamaremos ela de VY. Mesma coisa para a velocidade inicial, é apenas a velocidade inicial em Y. E a aceleração não é qualquer aceleração, é a aceleração da gravidade, por isso substituímos o A por G. E o sinal de mais vira um sinal de menos, já que a aceleração da gravidade aponta para baixo. E nós estamos considerando o nosso Y, como vocês podem ver no desenho aqui ao lado, que o Y está apontando para cima. Por isso, já que o G aponta para baixo, aparece esse sinal negativo. Como a gente havia citado antes, o tempo t que estamos considerando é o tempo para a bolinha chegar na sua altura máxima. Uma particularidade da altura máxima, como também comentamos anteriormente,
é que a velocidade nesse ponto é zero. Por isso, o Vy passa a ser zero. E o V0y, como havíamos visto anteriormente com a análise das relações trigonométricas, vale V0 vezes seno do ângulo θ. E menos GT continua a mesma coisa. O que nós vamos fazer agora é passar esse menos GT para o outro lado e depois passar o G dividindo. Assim, nós chegamos numa expressão para o T, que é o tempo desde o lançamento da bolinha até chegar na altura máxima. Porém, como nós estamos querendo calcular o alcance, nós precisamos do tempo total, ou seja, o tempo para a bolinha percorrer todo o caminho. Dessa forma, nós precisamos do dobro desse tempo t, então basta multiplicar os dois lados por 2 e chegamos na expressão para o que chamamos de tempo de voo, ou seja, o tempo total em que a bolinha permanece no ar. Agora, para chegar ao cálculo do alcance de fato, nós precisamos analisar o movimento na outra direção, na direção horizontal. Esse movimento, como vimos antes, é um MRU, já que não há aceleração na direção horizontal. No MRU, nós temos essa equação para o cálculo da distância. Distância é sempre velocidade vezes tempo, no MRU, já que a velocidade é constante. Substituindo essas variáveis pelas variáveis que nós temos no nosso caso específico, a distância percorrida na horizontal é o que nós havíamos chamado de alcance. A velocidade é a velocidade inicial em x, inicial porque ela não varia, então é sempre a mesma, por isso podemos considerar a velocidade inicial. E o tempo que temos é o que nós havíamos calculado antes e chamamos de tempo de voo. Como também vimos quando analisamos as relações trigonométricas, o V0x podemos substituir por V0 vezes cosseno do ângulo, e o tempo de voo, como acabamos de calcular, é 2 vezes o V0 vezes o seno do ângulo, tudo isso dividido pela aceleração da gravidade. Apenas reescrevendo essa equação, deixando fora do parênteses o V0 e o G, e dentro do parênteses as relações trigonométricas, nós chegamos que o alcance é V0² dividido por G, multiplicado por 2 vezes o cosseno do ângulo vezes o seno do ângulo. Por que reescrever assim? Porque existe uma propriedade trigonométrica que diz que 2 vezes o cosseno de um ângulo vezes o seno desse mesmo ângulo é seno de 2 vezes esse ângulo. Portanto, substituindo essa identidade trigonométrica na equação para o alcance, nós chegamos numa equação final que é alcance igual a V0² dividido por G, aquele termo que nós tínhamos fora do parênteses, multiplicado por seno de 2θ. Essa é a nossa equação final para o alcance. Outra equação interessante que podemos encontrar no lançamento oblíquo é a equação para a altura máxima. Ou seja, qual é a altura máxima que a bolinha consegue chegar, lançada com determinada velocidade e com determinado ângulo. Para isso, nós precisamos de outra equação do MRUV, a equação que nós chamamos de Torricelli. Essa equação diz que a velocidade em determinado ponto ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Substituindo então em Torricelli as variáveis que nós temos para o nosso caso específico do lançamento oblíquo, a velocidade que temos é a velocidade em y, pois é a direção em que há aceleração. Mesma coisa para a velocidade inicial, precisa ser a velocidade inicial em y. E aqui, novamente, nós substituímos a aceleração por g, já que é a aceleração da gravidade, e temos que trocar o sinal de mais pelo sinal de menos, já que a gravidade aponta sempre para baixo. E o deslocamento, apenas reescrevemos em vez de x, colocamos y, para representar que é um deslocamento vertical. Lembrando que na altura máxima a velocidade é sempre zero, então substituímos Vy por zero, ao quadrado temos zero. A velocidade inicial em y, como vimos também, é a velocidade inicial vezes o seno de θ, tudo isso sem esquecer de colocar o quadrado. E o nosso deslocamento vertical
é então o que chamamos aqui de agazão, a nossa altura máxima. Passando o menos 2g agazão para o outro lado, chegamos nessa expressão, e aí basta isolar o agazão, passando o 2g dividindo para o outro lado, e chegamos então na equação para a altura máxima, que é agazão igual a V0 vezes seno de θ, tudo isso ao quadrado, dividido por 2g. Por último, nós podemos então fazer uma análise de como se comportam o alcance e a altura máxima conforme variamos o ângulo inicial de lançamento. Claro que o alcance e a altura máxima dependem de outros fatores, como vimos nas equações próprias para cada um deles. Entretanto, como queremos apenas verificar como o ângulo influencia isso, escrevemos aqui que o alcance é proporcional a seno de 2θ, enquanto que a altura máxima é proporcional a seno de θ ao quadrado. Assim, nós podemos montar essa tabelinha aqui ao lado, que nos mostra como que se comportam o alcance e a altura máxima para cada um desses ângulos notáveis aqui do lado, 30, 45, 60 e 90 graus. Vamos primeiro olhar para o alcance. O alcance depende de seno de 2θ. Então, quando nós colocamos o θ igual a 30, na verdade nós temos que fazer o seno de 60, já que é 2 vezes o θ. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, que, quando colocamos na calculadora, é aproximadamente 0,866. Já para o ângulo θ de 45 graus, quando colocamos em seno de 2θ, precisamos calcular o seno de 90 graus. O seno de 90 graus é o maior seno possível, vale 1. Para o θ igual a 60 graus, quando colocamos em seno de 2θ, temos que calcular seno de 120 graus. Esse seno tem o mesmo valor do seno de 60, que é 0,866. E por fim, quando o θ vale 90 graus, precisamos calcular o seno de 180 graus. Seno de 180 graus é zero. Então, nós temos um alcance nulo quando o lançamento é de 90 graus. O que faz sentido, pois se o lançamento tem um ângulo de 90 graus, significa que foi um lançamento na direção vertical. E, portanto, o objeto ele vai apenas subir e descer. Portanto, o alcance vai ser nulo. Analisando agora a altura máxima, nós temos uma relação que depende de seno de θ ao quadrado, não mais de seno de 2θ. Então, quando colocamos 30 graus, precisamos calcular o seno de 30. Quando colocamos 45, seno de 45. 60, seno de 60. 90, seno de 90. Para isso, seno de 30 graus elevado ao quadrado, chegamos em 0,25. Seno de 45 graus elevado ao quadrado, 0,5. Seno de 60 graus elevado ao quadrado, 0,75. E por fim, seno de 90 graus elevado ao quadrado, chegamos em 1. O que também podemos perceber que faz sentido, pois quanto mais vertical o lançamento for feito, maior deve ser a altura máxima. Dessa forma, podemos perceber que teremos o alcance máximo quando o lançamento for feito com um ângulo de 45 graus e a maior altura máxima quando o lançamento for feito com um ângulo de 90 graus, ou seja, totalmente na vertical. Então, pessoal, hoje eu fico por aqui, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre esses lançamentos e sobre a superposição de movimentos que resultam em um movimento curvilíneo. Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo, se cuidem e até a próxima!